Oi, gente, bom dia. O negócio de ficar à vontade é meio complicado, né? Ficar à vontade, mais ou menos à vontade, para também não esticar tanto. Estou feliz de estar aqui de novo com vocês. E eu tive agora há pouco tempo pregando na ordenação do pastor André, que é da ICM no Rio de Janeiro. E a gente tem uma relação assim muito... A comunidade batista tem uma relação muito estreita com a ICM no Rio, né? Eu sempre digo para eles que o telhado de São Gonçalo esticou até a Lapa, no Rio de Janeiro. É a mesma coisa que eu digo com relação à CCZL. Nosso telhado é longe, né? Mas haja grana para fazer um telhado até aqui, né? Mas se esticou porque a gente se identifica muito, né? Em tantas coisas e nas lutas que a gente tem. Então eu quero trazer um abraço para vocês da nossa comunidade, nossa pequena comunidade lá em São Gonçalo, e dizer que eu estou feliz de estar aqui com vocês para esses 10 anos. 10 anos. E agora? Seu desafio, né? 10 anos é uma longa caminhada, mas é uma menina, né? Com tantas histórias, assim, com tantas coisas que aconteceram, mas é uma menina. Os estudiosos Daniel, que falam a respeito de plantação de igreja, que eu não sei se isso é verdade, eles dizem que 10 anos é exatamente a idade que uma comunidade pode ir para frente ou então acabar de vez, que é o tempo assim das crises, né? Que um monte de coisa acontece, que é onde se consolida ou aonde para de vez. A CCZL está exatamente nesse momento, nesse lugar, nos 10 anos. E aí a pergunta é essa, né? O que faz agora? Eu fiquei pensando assim, o que eu podia conversar com vocês sem estragar a festa. Então, assim, então eu vou pedir para a Sérgio deixar o carro ligado. Se der algum problema, a gente sai correndo. Não, brincadeira. Eu queria ler pedir para vocês ficarem de pé mais um pouquinho, ler um texto bíblico aqui. Eu queria fazer algumas provocações e orar com vocês para a gente voltar para casa. Êxodo capítulo 14, versos 13 e 16. Eu acho que o pessoal que tem uma raiz assembleiana já fica mais assim, rápido em pé, porque já... Né, Vanessa? Já tem aquela... Êxodo capítulo 14, (13 a 16). Que isso, hein? O servo está atento aí, ó. Já virou o ventilador. Vamos lá. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E aí a gente vai para os versos 21 e 22, que diz assim: e então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Amém. Você pode sentar. Agora, vindo para a realidade, assim, realidade real mesmo, a gente sabe que a história não é essa, né?
Assim, aquele mar azul aberto, e o camarada com um cajado na mão, né? E aí aquele mar azul se abre, e aí o povo passa pelo meio do mar, né? Que é quando a gente faz aquele olhar sem romantismo, né, do texto bíblico. No cinema que é assim, né? Que você chega lá, você olha e aí fica todo mundo, né, parado, pensando naquilo que vê lá, né? No texto bíblico, aquele lugar se chama Yansup, mar de juncos, mangue. E o junco é daquele tipo de mato que dá um pendão na ponta, com umas folhas de meio que serra que cortam, né? Que tem uma lama por baixo. Ele nasce sempre nesses lugares assim. É um pântano gigantesco, numa região de água salobra, de muito mato alto, e eles estão parados nesse lugar. E aí, atrás vem o faraó, que queria que eles voltassem para se tornarem escravos de novo, porque foram para o Egito via José, que tem lá uma experiência extraordinária, o gestor daquele tempo. A gente conhece toda essa história, que ajuda o povo a não morrer de fome. Mas o texto bíblico diz que os reis vão passando seu tempo e José cai no esquecimento. O que entrou não lembrava de José. E o povo também se esqueceu de ser povo, de ser gente, de viver sua vida. E aí, quando vê, virou escravo. Vira escravo. E vai crescendo, né? E isso incomoda aquele que naquele tempo passa a governar. O crescimento do povo, né? A saúde das mulheres e dos homens. E isso vira um problema. Isso se transforma, então, numa questão muito séria, que é o povo querendo sair daquele lugar de escravidão, e o faraó não querendo liberar, e acaba que vocês conhecem toda a história de Moisés, que é convocado por Deus, é quando o descontentamento do céu de Deus se encontra com o descontentamento de alguém na terra, e isso acaba virando missão, né? Virando serviço aos que sofrem, né? E aí, agora o povo está parado, né? Com o faraó atrás, com medo de morrer afogado, ou de ficar atolado na lama, atolar naquela lama. E aí eu vou assim falando e vou provocando, queria que vocês pensassem comigo sobre isso aqui. Eu acredito assim, porque esse povo até chegar ali naquele lugar, experimentou muitos movimentos, assim, a própria saída em si, né? Aliás, a própria presença de alguém que os ajuda a sair de um lugar, que norteia eles, né, para eles entenderem como é que poderiam se juntar como primeiro escravos, depois povo, lá na frente nação. Como é que eles poderiam se juntar e fazer um movimento de saída daquela escravidão, escravidão que não é percebida, né? A gente vai ver no texto, né, um pouco atrás, e como é que eles, cada vez que paravam numa crise, e chega um momento que eles ficam, seria melhor morrer no Egito, e sente o cheiro do alho e da cebola, o tempero egípcio, né? O poder que esse negócio tinha sobre eles, desse medo. E aí tem uma pergunta, sabe, gente, que me salta aqui, que eu queria dividir com vocês. Qual é o maior perigo de uma comunidade de fé quando ela completa 10 anos? Eu falei um perigo. Eu acho, pensando inclusive na experiência, e aí é o pastor de uma comunidade falando, posso falar com mais propriedade, porque eu pastorei uma comunidade, né? É o perigo de olhar para trás, ver as vitórias, e olhar para frente e não enxergar os novos desafios. Eu quero ser bem prático com vocês.
é a gente ficar sentado na beira do pântano, depois de ter andado demais, e ficar assim nostálgico, né? Olhando para trás, como era lá, como é que as coisas aconteciam, tantas coisas já aconteceram. Eu não estou propondo uma pergunta para se responder com apagamento da história, eu não estou falando isso. Só estou dizendo assim, do perigo de não avançar, de achar que aquela coisa está boa, né? E de que tudo que aconteceu já foi ou o suficiente, ou aquilo, por mais que tenha sido importante, a gente passa o tempo olhando para aquilo que já foi. E eu honestamente acho, que eu também não acho que seja essa a situação de vocês, que 10 anos não é o tempo para ninguém descansar. Vocês concordam comigo? Eu acho que é um momento em que Deus faz uma pergunta para a gente. A gente vai continuar marchando ou vai virar um museu de memórias? Porque crente tem essa mania. Vocês concordam comigo? Não fica bravo comigo não, mas tem. Né, Sandra? Eu não ando o negócio, a gente fica, meu Deus, lá. Eu tenho 60 anos, batizei, tinha 8. Eu se lembro de coisa. Algumas eu não quero nem lembrar. Mas a gente fica lá naquele negócio, assim, e fica naquela coisa da comodidade de ficar celebrando aquilo que está, como é, do jeito que é. Nenhum problema com isso, mas precisa abrir uma brecha para sair. Eu também não sei se é porque eu sou um indivíduo muito inquieto. Então, assim, eu estou sempre inventando alguma coisa, assim, estou sempre me metendo em algum lugar. Esse dia uma Elorixá me chamou lá em Pacheco, num bairro, vamos construir uma proposta para a gente trabalhar a questão da justiça climática, tratando de El Niño. Só topa? Aí fomos lá, passamos o dia inteiro no terreiro dela, conversando sobre alimentação saudável, né? Como é que a gente pode guardar alimento, como é que a gente pode fazer um movimento lá contra a prefeitura para a gente poder trabalhar esse movimento que vem agora, né? O que está acontecendo agora no país. Esse é um perigo que eu queria que a gente pensasse. A gente vai buscar alguma coisa nova ou vai virar um museu de memórias? E que eu acho até legal essa ideia de você ter um canto, né, com as coisas que você celebra, que você de vez em quando olha para dizer, já passamos por aqui, né? Agora, cadê a seta para frente, não é isso? Para onde a gente vai agora? O que a gente vai fazer? Essa é uma das questões que eu queria que nós pensássemos hoje pela manhã. Eu quero ser prático. A outra questão que eu quero chamar a atenção, esse texto aponta para nós no verso 15, está aí na sua Bíblia, você pode dar uma olhada. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por quê? Sérgio, me dá a impressão assim que a gente corre o risco de cansar Deus. Vocês estão me entendendo, né? Cansar Deus. Sempre naquele espiral das mesmas questões. Todo mundo aqui é gente, muitas questões vão passar por nós sempre. A própria questão da convivência comunitária, que não é fácil lá, também não é fácil aqui. Das relações entre as lideranças, entre as pessoas, da relação com a comunidade, né, de para onde a gente vai. De vez em quando, assim, passa longe talvez aqui, uma vaidadezinha, assim, de se achar o importante, ou a importante, né, a pessoa importante. E aí a gente acaba, assim, nessa relação com o sagrado, com esse Deus maravilhoso, sempre apresentando questões para Ele que a gente pode resolver e que exige coragem e iniciativa e querer caminhar. Esse perigo. O povo de Israel está parado na beira do pântano, parado. Assim, literalmente parado, na beira do pântano, e cobrando de Moisés um caminho.
E Moisés, claro, vai lá falar com Deus. E Deus diz para ele: está parado por quê? Parou por quê? Porque parou? Essa é a questão. Manda o povo meter o pé no mangue. Manda o povo meter o pé no mangue. E aí acho que a gente tem um perigo assim muito grande, um enorme perigo, desenvolver aquilo que eu chamo da espiritualidade da poltrona. Vocês conhecem? A gente pede para Deus enviar os necessitados, mas não quer que eles sujem as cadeiras. A gente pede para Deus fazer um milagre, mas a gente também não consegue sair do lugar. A gente quer que Deus abra o caminho, limpe a lama, torne tudo mais fácil para a gente poder passar no meio. Uma experiência que eu tive lá na Casa Comum, na ONG, que a gente começou a fazer um trabalho com o pessoal, e aí um dia sumiu umas coisas lá. Sumiu. Alguém pegou assim, sumiu. Débora, desapareceu lá. De comida a mobília não, eletrodoméstico. E aí o pessoal da equipe técnica ficou brabo. Aí eu sentei com eles assim: gente, vocês estão esperando que aconteça o quê? Vamos conversar com essa gente. Vamos fazer um trabalho misericordioso, carinhoso, amoroso, de dialogar, de explicar que esse é o espaço deles, para eles terem cuidado com o que está aqui. A gente não vai ficar botando câmera para vigiar ninguém, para eles se sentirem à vontade aqui. Se vocês estão se propondo a trabalhar nesse lugar com essas pessoas, vocês vão ter que aprender a fazer um caminho. Um caminho de uma generosidade por dentro, interna, de um coração. Sabe, gente, e há coisas assim, que é com a gente, não é com Deus, que é nosso. O Beato Simão de Rojas diz o seguinte no seu livro: há coisas que a gente precisa orar, e há coisas que a gente precisa trabalhar. Tem coisas que é oração, tem coisa que é discernimento, tem coisa que é encontro com Deus, tem coisa que é milagre, tem coisa que é milagre, inclusive, de colocar alguém no nosso caminho, mas tem coisa que é perna, braço, trabalho, cérebro, envolvimento, coração, presença, corpo no espaço, envolvimento lá, conexão, contato. E o texto diz então que Deus não secou o pântano para o povo andar. Ele mandou o povo pisar no lodo, na lama. Pôr o pé na lama. E aí, honestamente, assim, eu acho que a gente, uma comunidade que faz 10 anos, já está na hora de meter o pé na lama, né, Adriano? Socar o pé na lama, com tudo que tem direito, sujar os pés em novos projetos, novas frentes, novos desafios, novas gente, novas pessoas, novos lugares, novos espaços, novos encontros. Porque se a nossa fé, Will, é uma fé que exige caminho pavimentado, a gente não está vivendo pela fé, a gente está vivendo conveniência. Porque muita gente veio antes de nós e não tinha caminho pavimentado. Não tinha as tecnologias que a gente tem. Gente, quem me dera quando eu casei com Lília 40 anos atrás, tivesse terapia de casal. Não tinha. Quem dera que eu encontrasse Sérgio e Débora. Sabe, Daniel? 40 anos resolvendo lá, nós dois. Sentados os dois. Até os 2 anos foi uma crise assim, e depois, então as coisas foram se arrumando. Hoje, a gente tem tanta coisa, tanta tecnologia, tanta coisa à disposição, tantas possibilidades. Esse dia um camarada me telefonou, eu
estava sentado lá na ONG, e aí ele disse assim: ó, pastor, está lembrado de mim? Eu falei: estou sim, o senhor veio aqui no Instituto fazer uma conversa e tal. Eu falei: sim. Então, eu queria propor o seguinte: acho que o senhor está com dificuldade de captação de recursos. Eu falei: é toda a dificuldade que eu tenho. Então, eu queria propor fazer parte da sua equipe, sem custo, eu vou captar. E aí, se eu captar, eu ganho, a gente combina um valor, topa. Hein? Vamos marcar uma reunião com o conselho? Vamos marcar uma reunião com o conselho. O cara está trabalhando. Aonde que lá atrás a gente tinha essas possibilidades, quando você ouve aquelas senhoras que começaram um projeto social dentro da favela, que não tinha nada dessas coisas assim, era no peito e na raça. Se a nossa fé exige um caminho pavimentado, inclusive deixou de ser fé. Deixou essa coisa de que você experimenta, você vai tendo uma experiência nova no caminho, né? De coisas que vão acontecendo, que vão surgindo, como assim que esse Deus vai tecendo essa história, aproximando gente. No verso 21, o texto fala que Deus faz um vento soprar, um vento forte. E para mim, olhando esse texto, já me desconstrói aquela ideia daquele mar azul e faz entender que era o mangue mesmo, né? O vento que fazia aquele mato balançar e se abrir, para eles poderem ir enxergando o caminho por onde eles iam passar para poder chegar do outro lado. Faz mais sentido para mim ainda isso. Tem hora que eu tenho assim a impressão, é só uma impressão, que o milagre faz barulho, né? Quando é milagre, que o milagre faz barulho, porque a Bíblia diz que o vento soprou a noite inteirinha, e não foi assim um negócio no estalar de dedos, né? Foi na escuridão da madrugada, no frio. Aquelas famílias estavam ouvindo esse vento forte, frio, balançava a tenda, incomodava todo mundo, que parecia uma tempestade, mas o milagre estava limpando o caminho, estava abrindo a possibilidade, abrindo o caminho para eles seguirem, para eles irem na frente. E aí eu quero, de novo, fazer uma afirmação inquietante para vocês. Uma comunidade com 10 anos de história, às vezes pega a mania da instabilidade. Gosta de tudo previsível. Como se viver uma experiência de comunidade de fé fosse previsível. Como se Deus fosse previsível. Como se as pessoas até têm, talvez, acho que a gente tem terapeutas aqui que pode explicar melhor. Tem até gente que se tornam previsíveis em algum momento, mas nem as pessoas são previsíveis. E aí eu acho que quando o Espírito de Deus sopra de verdade, ele traz um movimento que quebra a nossa rotina, Davi. Ele levanta novas lideranças, ele muda a prioridade, ele mexe com o bolso, ele exige mais entrega, ele exige mais movimento, porque a gente está vivendo num tempo de experiência de comunidade de fé, que a gente tem gente que, assim, nunca vi tanta gente competente, preparada. Aqui nesse espaço mesmo, aqui, que tem de gente, isso aqui é uma potência. Quando eu vou olhando cada um e cada uma que eu conheço, mais ou menos o currículo assim, né? Sei do que, não estou sabendo de tudo também. Uma potência. Porque senão a tendência vira a gente começar a reclamar do barulho das mudanças, do desconforto dos novos desafios. E esse vento que bate, que balança, é um vento que vem para tirar a gente do sério. E é o vento que vai abrir o caminho para vocês nos próximos 10 anos.
E a gente precisa ter sensibilidade para não confundir o barulho de Deus com destruição. Essa coisa que Ele vai tirando do caminho, para a gente poder ir andando e percebendo o que Ele quer fazer. E aí no verso 27, ele diz: o mar retomou sua força e cobriu os carros, os cavaleiros, e o pessoal, o inimigo, todo mundo morreu e foi derrotado. E aí o povo de Deus, o povo de fé, pisou na lama. E sabe qual é o medo que eu tenho? É que se a nossa comunidade parar, o passado alcança a gente e toma conta. Se a gente se acomodar com o tamanho que a gente tem hoje, se a gente se acomodar com os velhos inimigos, aí a gente vai começar a experimentar a frieza espiritual que entra, o desânimo que entra e o formalismo volta de novo a tomar conta. E volta a escravizar e amarrar a comunidade. E dificultar o processo de coragem para continuar caminhando e para continuar vivendo uma experiência diferente. E o Mar dos Juncos, para mim, é uma fronteira definitiva. Definitiva. Porque tem momentos na vida que a gente chega num lugar de decisão. E nós conhecemos essa história de igreja muito bem. E essa não é uma crítica ácida à igreja nenhuma, porque eu respeito todas elas, mas a gente sabe de algumas que a gente conhece que resolveram ficar naquele lugar. E tudo bem. E tudo bem. Vivendo aquelas mesmas experiências. A maioria de nós veio disso. Eu vi desse sistema. Da manutenção denominacional, dos programas para os nossos filhos e netos, para casais, para homens, para mulheres, enfim. E uma entrega de cesta básica uma vez no ano, porque as pessoas só comem uma vez no ano. Tudo bem, mas é a escolha que foi feita. Mas eu tenho uma convicção que nessa caminhada comunitária, de gente de fé, de igreja, a gente todo ano, ou quase sempre, vai parar num momento de decisão. E aí a gente faz a escolha. A gente salta e atravessa, ou a gente fica aqui? Para pensar até mais um pouco se vai ou se não vai, mas ele fica parado ali. Eu tenho a impressão, assim, sabe, que nessa experiência que aqui a gente está vivendo como comunidade de fé, e a história dessa comunidade é linda, né? E é linda por conta da história, mas dos seus desafios por dentro também, que ela viveu e que vive, e ela está aqui. Vocês estão afirmando isso. Ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui para quê? Por quê? Eu acho que a gente chega até aqui e a gente precisa enterrar essa mentalidade de igreja pequena. Um cara me perguntou semana passada, numa entrevista: o senhor não acha que do ponto de vista do sucesso, sua igreja é um fracasso? Aí eu tive que me controlar, assim, sabe? Sou um sujeito impulsivo, que trabalho isso, inclusive, na terapia. Eu sou cara papum. Então, assim, e estou trabalhando isso com a minha filha também, que ela começou a vida há pouco tempo, então ela está... Eu me vejo assim, naquele potencial máximo. Eu respondo na hora. Comigo não tem esse negócio, não. Falei, eu já fui assim e conheço como é que isso aí funciona e tal. Eu falei para ele, mas o que é sucesso para você de uma comunidade de fé? Eu queria que você me apontasse na cidade de São Gonçalo, qual é a comunidade de fé que luta pela defesa de direitos? Por justiça climática, por moradia digna, por comida de qualidade na mesa, que compõe conselho, que se junta aos irmãos e irmãs de religião matriz africana para combater a intolerância religiosa, que não só
luta contra a LGBTfobia, transfobia, mas tem na sua comunidade de fé essas pessoas que por lá passam são acolhidas. Qual a comunidade de fé que tem no seu espaço sagrado, no seu corpo, gente de dupla pertença, que é de terreiro e é membro da igreja? Aonde tem uma aqui? Me aponta uma. Que vive com seus 15, 20 membros uma experiência de profetismo. Quando não denuncia falando, denuncia com as suas ações. Qual? Me aponta uma aí. Então, se você está medindo sucesso, quem não tem sucesso é quem está com 3.000, 2.000, 4.500. A nossa comunidade é uma comunidade de sucesso. Ela acolhe os universitários da cidade, ela dialoga com o pessoal da UERJ, da UF, a gente vai para lá falar do que a gente está fazendo. Essa síndrome de igreja pequena é um problema para a gente, né? Da gente ficar 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras vazias, 6, 7, e a gente fica assim, não é o caso de vocês, mas aí fica naquela ansiedade, naquela angústia, sem encher isso aqui, porque também precisa aumentar a arrecadação. Mas vamos lá, vamos terminar. No capítulo 15, Israel já está do outro lado, dançando, cantando, a lama tinha ficado para trás, eles celebravam o movimento rumo à terra, a um lugar, que não é o fim da linha, que não é o destino final. E aí isso começa a acontecer a partir de uma nova velocidade, Sérgio. Aí chega de chorar na beira do pântano, porque o vento de Deus está soprando. E eu queria dizer uma coisa para vocês, aqui hoje, e nessa igreja, o vento de Deus está soprando. Aliás, toda vez que eu venho aqui, ele me pergunta assim, como é que foi lá? Eu falo uma experiência extraordinária, assim, primeiro que é uma igreja que eu me identifico, se eu estivesse aqui, eu ficaria por aqui. Ia para onde também? Tem outras possibilidades em São Paulo, né? Mas ficaria pela identificação com as pessoas, com a proposta comunitária, com as pessoas com as quais eu me vinculei. Alguns dos meus melhores amigos estão aqui nessa igreja, e a gente se fala sempre. Daqui eu fico observando o que vocês fazem, o que vocês estão pensando. E eu queria, então, terminar minha palavra fazendo um desafio a vocês, para a gente marchar juntos e juntas. Porque eu acredito que os melhores anos dessa igreja estão chegando. E eu queria fazer uma oração com vocês. E se você quiser orar comigo, eu queria convidar você para ficar de pé. Na verdade, eu queria convidar o Sérgio para fazer essa oração aqui. Eu não sou poeta, mas eu escrevi uma oração para vocês, essa oração eu escrevi para a CCZL. Eu queria que o Sérgio, que é a pessoa hoje que lidera essa comunidade, ele lesse essa oração e que a gente fosse respondendo, né, a cada fala do Sérgio. A gente atravessou o pântano, atravessou o Mar dos Juncos e agora está do outro lado e vai passar pelo deserto. O que a gente vai fazer agora? O que nós vamos fazer como comunidade? E eu queria então desafiar você a fazer essa oração nesse momento agora, para a gente firmar aqui uma caminhada. Senhor Deus, hoje nós celebramos 10 anos. Eu oro e vocês repetem, tá bom? Senhor Deus, hoje nós celebramos 10 anos de história. Olhamos para trás e te agradecemos por cada milagre.
por cada porta aberta e por cada pessoa que chegou a este lugar. O Senhor nos sustentou até aqui. Muitas vezes o medo e o comodismo tentaram nos paralisar. Perdoa-nos pelas vezes em que preferimos o conforto da margem. Perdoa-nos por termos medo da lama e dos nossos desafios. Nós não seremos uma comunidade que vive de lembranças. Nós não queremos celebrar 10 anos atolados no mesmo lugar. Por isso nós te pedimos hoje, sopra teu vento sobre a nossa comunidade. Tira o sono. Incomoda a nossa liderança. E desperta o nosso coração para a tua obra. Damos hoje mais um passo de fé rumo ao futuro. Sujamos os nossos pés na lama da ousadia e do trabalho. Confiando que o Senhor vai abrir o caminho. Sepulta nesse pântano o nosso desânimo. O nosso formalismo e o nosso medo. Nós declaramos, essa comunidade não vai parar. Nós somos o povo da travessia, o povo do movimento, o povo do milagre. Avançaremos juntos como um só corpo pelos próximos 10 anos. Juntos faremos todas as travessias que surgirem diante de nós. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Faz assim em nós, Senhor. Faz assim em nós. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Produz em nós a tua vida. Produz em nós a tua salvação.